Bom, turma, é isso aí. Vamos agora para uma aplicação na região do gangue estrelado. Então, para isso, ó, nós aspiramos 4,5 ml aqui de procaína e nós temos uma agulha aqui, uma agulha de 4 centímetros, né? Então, lembrando, são várias as possibilidades que nós temos para localizar a região do estrelado. Então, se vocês observarem lá no material de apoio, tem uma tem um atlas, e esse atlas tem, por exemplo, uma localização com um pescoço em extensão, e tem são várias localizações, são vários pontos para você localizar. Nós optamos, né, vocês vão ver na nossa prática, o paciente deitado em decúbito dorsal, com a cabeça lateralizada, né, então vocês vão ver como que eu vou posicionar aqui. E o trajeto do gânglio estrelado, ou gânglio cervical inferior, ele vai fazer uma comunicação, principalmente com a face, membro superior e também com a região de tronco. Então, quando que está indicado a aplicação do gânglio estrelado? Por exemplo, os pacientes com cervicobraquialgia é uma indicação. Os pacientes com neuropatias. Então, você tem uma neuropatia C2, C3, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C8, T1. Ele está indicado para essas aplicações. Então, você vai estimular essa região e justamente pelo trajeto que ele faz e toda a comunicação que esse gânglio promove. Então, só lembrando do conceito do gânglio, é uma aglomeração de nervos que vão formar outros nervos. Isso é uma definição de gânglio. Então, no caso dessa paciente, nós temos dois componentes aqui. Um primeiro componente é uma neuropatia e também um componente de uma cervicobraquialgia. Então, por exemplo, cefaleia extensional é uma indicação de você aplicar na região do gânglio estrelado. Paciente com muita tensão em base de crânio também é uma das indicações de gânglio estrelado. Paciente com neuralgia do trigêmeo é uma das indicações também de gânglio estrelado. Paciente com parestesia também são indicações da região do gânglio estrelado, beleza? Eu vou reforçar aqui com vocês o seguinte: quando vocês forem fazer a aplicação do gânglio estrelado, então iniciem, né? Pode usar uma agulhinha amarela mesmo, uma agulha de insulina. Iniciem com essa agulha, né? Se você não tem muita destreza ou está começando a fazer a aplicação do gânglio. E um ponto muito importante: antes de fazer, né, antes de injetar qualquer substância na região cervical, façam sempre uma aspiração. É importante, né, a gente reforçar isso, justamente porque se você estiver dentro do vaso, o paciente ele pode fazer uma convulsão ali praticamente no mesmo momento. Isso não vai ser interessante para ninguém. Então, observa agora como que vai ser a nossa aplicação na região do gânglio estrelado. Então, o primeiro passo aqui é o posicionamento, tá? Paciente confortável, né? Paciente ela está lateralizada aqui a cabeça para o lado esquerdo e nós vamos fazer a aplicação aqui, ó, na região do lado direito. Algumas estruturas que você tem que observar. Primeiro, eu estou na região do processo mastoide, eu estou na região do escaleno aqui, posterior, e também o esternocleidomastoide aqui, clavícula, então articulação acrômio-clavicular, e aqui articulação externo-clavicular. Eu vou ter que fazer a palpação na região aqui de C7. Então, eu encontrei C7, encontrei aqui a região proximal aqui da clavícula, 2 dedos acima dessa região, inferior aqui à cartilagem. Eu vou seguindo posterior ao esternocleidomastoide. Então, de novo, região de C7, achei a clavícula, aqui está a região da fossa supraclavicular, 2 dedos acima, região, localizei também aqui a cartilagem. Já palpei posterior ao esternocleido. Então, vou fazer uma asepsia. Só confirmar a minha localização aqui. A vértebra mais proeminente, vértebra C7. E nós vamos posterior. Agulha sempre em direção à maca, tá? Cuidado com a agulha em direção para traqueia. Então, de novo, agulha em direção para a maca, cuidado com a angulação na região da traqueia. Localizei, tudo bem? Só uma picadinha.
posterior ao externo, picadinha. Tranquilo? Sentiu algum choquinho, alguma coisa? Não? Beleza. Estou inserindo a agulha devagar. Aí a agulha praticamente inserida. Antes de fazer a aplicação, olha lá. Aspirei, não veio nada. A aspiração está limpa. Nós vamos injetar bem devagar, bem tranquilo. É uma aplicação segura, tá? Fazer a região do ângulo estrelado. Você vai, né, colocar esse volume. Então esse volume, até por diferença ali de viscosidade, né, nessa região ele vai em direção mesmo à região lá posterior. E eu tô injetando bem devagar, bem tranquilo. Tudo bem? Sentiu alguma coisa? Choquinho? Esquentou o pescoço? Não? Maravilha. Fiz a aplicação dos 5 ml. Tranquilo? Alguns sinais, né? Que você tem que ficar atento. Então, por exemplo, às vezes o paciente ele pode relatar para você que ele sentiu o ombro gelar. Como ele faz a comunicação tronco, membro superior, cervical, pode voltar a cabeça. É uma situação que não tem nada de errado nisso, tá? Outra situação, o queixo, né? O paciente diz, tô com um pouquinho, né? Uma parestesia aqui, um formigamento na região do queixo. Também não é incomum disso acontecer, mostrando, né, o caminho e a comunicação que ele faz. E o terceiro ponto é o ponto, muitas vezes, mais comuns. Então, se você tiver um paciente, por exemplo, com, né, um paciente com pescoço menor, se você tiver um paciente um pouquinho astênico também, pode ser que esse sinal ele apareça, que é o sinal de Horner, que é como se a pálpebra, né, ela vai cair, ela vai desabar. Então esse é um dos sinais, né, na região do estrelado, que a gente acaba vendo. São todos os pacientes que fazem isso? Não, tá? Mas isso pode acontecer e não é incomum se isso acontecer. E a gente sempre, após fazermos essa aplicação, você deixa o paciente tranquilo ali por uns 5, 10 minutos, vai conversando com o paciente, dá uma sensação muito boa de relaxamento para ele, né? Mas no geral é uma prática segura, tá? Uma prática segura, a gente nunca tivemos assim nenhuma complicação aqui no nosso instituto com as aplicações na região do gangue estrelado. Não precisa fazer bilateral, isso é uma recomendação importante também, não precisa fazer bilateral. Você vai eleger um lado, né? Tanto faz, é uma cervicobraquialgia do lado direito. Você pode aplicar do lado esquerdo ou vice-versa, não há uma obrigatoriedade de sempre no local, né? Então, uma cervicobraquialgia direita, você fazer uma parestesia direita, você fazer a direita. Gânglio, ele faz comunicação, e existe também a comunicação interneuronal. Então, você pode tranquilamente fazer do lado contralateral, que o efeito ele vai ser o mesmo. Não tem necessidade de você aplicar bilateral. Então, se for fazer algumas aplicações sequenciais, vocês podem estar alternando. Então, uma semana no lado direito, outra semana no lado esquerdo. E no geral, a recomendação para aplicação desse tipo de técnica é uma vez na semana. Tá? Isso é o que nós acabamos fazendo aqui no nosso instituto. Beleza? Então, é isso aí. Agora vamos lá para a próxima prática.